7h59, eu tô aqui esperando vocês entrarem. Hoje Salomão vai aprofundar o convite que ele fez no verso 7, né? Hoje nós vamos para o verso 8, Eclesiastes, capítulo 9, verso 8. Bom dia, João. Estamos há 177 dias juntos lendo o livro de Eclesiastes. Hoje, Simone linda, bom dia. Então, hoje o Salomão vai aprofundar o convite que ele fez ontem, né? Pra gente viver o simples. Ele convida hoje ele, né, a comer o pão com alegria, beber o vinho com bom coração, né? Então, viver a alegria que está nas nossas mãos, né? Então, hoje ele vai nos convidar a habitar a vida com dignidade e presença contínua, né? Com presença. Ele fala a mesma coisa todos os dias de outras palavras, né? Ele vai nos ensinar como atravessar os dias, não só os momentos, o dia inteiro, Porque nós temos dias difíceis, temos dias bons, mas temos dias difíceis, temos dias claros, temos dias confusos, né? Então, hoje é um convite à dignidade silenciosa de estarmos vivos aqui, nos deliciando com os ensinamentos do rei Salomão. Então, vamos ao verso 8. Diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a sua cabeça. Você tem que pensar que isso foi escrito há 3.000 anos. Bom dia, Tri. Isso foi escrito há 3.000 anos, né? Então ele diz assim: todo tempo sejam alvas as tuas vestes, alvas brancas, e jamais falte óleo sobre a sua cabeça. Vamos trazer isso para os nossos tempos, né? É um verso simbólico, antigo, mas super atual. Então, sistemicamente, ele não está falando de aparência. Bom dia, Renata. Ele está falando de uma postura diante da vida. Quando ele fala vestes alvas, ele não está falando de perfeição moral também. Ele fala de clareza, ele fala de inteireza, ele fala de coerência. O óleo sobre a cabeça, hoje em dia a gente passa uns olhinhos no cabelo, né? Mas pelo jeito sempre foi uma coisa de muito valor, né? Mas vamos explicar o que ele é. Ele está falando de um cuidado, de uma vitalidade, de uma presença, né? Ele não está dizendo para a gente, você tem que estar sempre feliz, né? Ele está dizendo, o que ele está falando aqui? Ele está falando a gente não abandonar os dias comuns e para a gente não se descuidar nos dias difíceis, né? Nas constelações eu vejo muito isso. Pessoas que cuidam de todo mundo, atravessam histórias bem duras, mas se esquecem delas mesmas, esquecem do caminho delas, né? Então, esse verso, eu leio ele como um antídoto contra o abandono de si mesmo. Presta atenção nas suas vestes, que elas sejam sempre claras, brancas, alvas, né? Então, sistemicamente é assim, nesse capítulo, o que ele vem fazendo? Primeiro, a finitude da vida, depois as perdas emocionais, os esgotamentos dos afetos antigos que terminam. Agora ele está propondo algo mais maduro. Seguir vivendo com dignidade, mesmo sabendo que tudo vai passar. Então, você está num momento de alegria, de euforia, não, mas de alegria, de tudo está dando certo, aquilo também vai passar. Você está num momento de perda, de tristeza, de dizer adeus,
perda mesmo, né? Também vai passar. Então, o que é vestir-se de branco? Né? Sejam alvas as suas vestes. É manter a alma limpa de ressentimentos acumulados, de carregar sujeiras emocionais desnecessárias e de confundir dor com identidade. Dor é dor, identidade. Quem sou eu é diferente da dor que eu estou sentindo. Eu posso estar sentindo uma dor, mas eu sou diferente. Eu sou independente daquela dor ou daquele sentimento, né? Manter o óleo, eu entendo, sim, é se nutrir. É o que nós fazemos aqui todas as manhãs. É hidratar a vida, né? É manter o contato com aquilo que nos dá sentido na vida. Não é estético o que ele está falando, né? É um autocuidado existencial. Se cuidar emocionalmente, o óleo na cabeça, né? E as vestes alvas. Ele não está pedindo para a gente ser perfeito, né? O que ele está pedindo o tempo inteiro? Esteja presente, seja cuidadoso, seja cuidadosa, tenha dignidade todos os dias. Né? Todos os dias, é o que ele fala aqui, né? É isso. Ponto de vista sistêmico. Eu vou dar bastante ponto de vista sistêmico hoje, porque eu encontrei nos livros e nos filmes situações sistêmicas muito pertinentes. Então, vamos aproveitar. Oi, amor, você entrou depois. Renata, te falei bom dia. Dri também, Simone também. Então, vamos lá. Os filósofos, eu procurei dignidade, cuidado e continuidade do ser, né? Porque, vou repetir a frase do Salomão. Em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Como entendesse? Achei um filósofo 200 anos depois de Cristo, chama Plotino. Não sei se você já tinha ouvido falar. A obra dele chama Enéadas. E aí, quando você lê a obra do Plotino, Enéadas, você vê que ele não está interessado na moral externa. Ele está observando e analisando a qualidade interior da presença. Qual é a qualidade de vida quando a gente está presente, né? Para ele, o ser humano vive melhor quando mantém contato com aquilo que é essencial, quando ele não se deixa perturbar excessivamente, pelo menos, pelas perturbações externas, quando ele cuida da própria interioridade como quem cuida de uma chama, de uma vela. A gente tem vento, o que você faz? Tem uma vela. Vem o vento, o que você faz? Você protege. É esse cuidado que ele está falando. Cuida da sua chama, né? Então, ele fala que pureza, que a gente chama de pureza, né? Vestes alvas, não é perfeição. É a gente não se afastar de si mesmo. Não se afastar, não se perder. Não virar parte do bando. Né? Seguir sem pensamento, sem escolha, porque está todo mundo indo ao voo também, né? Então, isso são a ideologia das vestes alvas. Não carregar sujeiras emocionais desnecessárias, né? Não se identificar com caos e, principalmente, não perder a clareza de quem somos. Quem sou eu? E o óleo aqui é uma metáfora perfeita. O que o óleo faz? Ele nutre, ele mantém a luz acesa, ele evita o ressecamento da pele e da alma, né? Então, Plotino diz que viver com dignidade é não se abandonar, mesmo quando o mundo é instável. Então, mesmo quando está tudo, você não sabe onde põe o pé, está tudo mole, o chão está mole,
não se abandone. Né? Achei bonito. Eu não conhecia, fui conhecer. A gente vai conhecendo aqui uns filósofos novos, né? Que não são divulgados, mas que existiram com pensamentos incríveis. Trouxe o Mencius, da China. O Plotino é do Egito, mas era sobre o domínio romano. Rosimar, bom dia. Então, Mencius, chinês. Mêncio é o nome da obra, né? Lá eu encontrei uma versão belíssima de como cultivar a vida moral e vital ao longo do tempo. Então, um manual. Como cultivar a vida, né, moral e vital durante o tempo. Então, ele afirma que todo ser humano possui um coração sensível, mas que pode ser nutrido, negligenciado, ou o coração pode se perder também por falta de cuidado. Então, todo ser humano possui um coração sensível, que pode ser nutrido ou negligenciado, né? E que pode se perder por falta de cuidado. Então, a ética para ele não nasce das regras rígidas. A ética nasce se a gente conseguir manter o ser humano dentro de nós diariamente. Lembrar que nós somos seres humanos diariamente, né? Esse é o espírito do verso 8, quando ele fala vestes alvas em todo o tempo, não só nos dias bons. E depois ele fala, jamais falte óleo, porque a vida exige manutenção constante. Não tem, agora eu vou descansar, não tem nada para fazer. Sempre tem coisa para fazer. Por isso que nós estamos aqui, para fazer. Então, Mêncio ensina quem cuida do coração diariamente, o coração não endurece, a pessoa não se perde e também não se corrompe com facilidade, né? Então, para mim, essas vestes alvas são esse coração que não está endurecido. E o óleo seria a prática diária, o cuidado diário com a vida que recebemos, né? Eu acho que tem Plotino e Mêncio, dois mundos completamente diferentes. Eu gosto de trazer de dois continentes diferentes até, China e Egito, que estava sob o Império Romano, nessa época, 200 anos depois de Cristo. Eles confirmam o que Salomão está falando. A vida exige continuidade e cuidado. Dignidade não é, nesse momento eu vou ser digno. Dignidade é prática, diária. Tudo que você faz, faça com dignidade. E presença não é um estado ideal, vou tal lugar, não. É também uma manutenção diária, a noção de a gente precisa estar presente. Oi, Madê, bom dia. Rosimara. Rosimar, já falei. Bom dia. Então, depois de Salomão reconhecer que a vida é finita, né, ele nos propõe seguir vivendo com clareza, cuidado e dignidade. Todos os dias. Viver com clareza, cuidado e dignidade. Todos os dias. Né? Viver bem não é estar sempre bem. Como você está? Estou ótima. Tem uma pessoa que está numa situação muito, muito, muito difícil. Está com o marido doente. E aí eu ligo para você ver como você está. Estou ótima. Ela está num caos. Ela está numa dificuldade para conseguir fazer aquele marido ficar bem. O cuidado que ele exige. Né? O tempo, o esforço dela para deixar ele bem. Mas ela não admite. Ela não diz, não, está difícil. Isso e aquilo. Ela não tem presença. Ela tem fachada. Né? Então, o que Salomão está dizendo é não se abandone nunca.
Nunca se perca de você mesmo. Né? Vamos viver com dignidade. Mas às vezes a vida não facilita, né? Às vezes é difícil manter a dignidade. Vamos ver o verso de novo para quem entrou depois. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Eu trouxe a Jane Austen, século XVII, da Inglaterra. Tem uma obra dela que chama-se Persuasão. É terrível, mas é maravilhosa, maravilhosa. Quando eu fui buscar a dignidade, onde eu posso trazer para as pessoas entenderem. A gente fala de dignidade, mas a gente não... É uma palavra. Eu quero que a gente integralize essa palavra dentro da gente. Né? Então, a obra chama-se Persuasão. Então, a personagem, o livro começa com ela depois da perda. Não é um amor que está começando, é um amor que já aconteceu e foi interrompido. Né? Ela amou um rapaz profundamente, eles se amaram profundamente, mas a família a persuadiu a não seguir adiante. Então tem lealdade à família, porque ele não fazia parte daquela elite, porque ele não ia proporcionar a ela a segurança que a família achava que ela merecia. Enfim, a família foi contra o namoro. Deixa eu só falar. Bom dia, Eda. É das Maria Alva. Tô olhando sem óculos. Então ela foi persuadida pela família a romper o namoro. Né? E ela cedeu. Não que ela não amasse o rapaz, ela amava muito, era o grande amor da vida dela. Mas o dever em relação à família, a lealdade em relação à família era mais forte. E aí começa o livro, a partir daí, quando ela já renunciou. E aí ela não faz um drama, ela se vira para uma vida interior, né? Anos depois, ela já mais madura, mais adulta, o livro nos mostra ela vivendo quase em silêncio, ninguém ouve o que ela fala, ninguém também está nem aí de saber se ela tem alguma opinião sobre qualquer coisa, mas ela está sempre ali, ela está presente, mesmo sem ser considerada, né? Então ela observa as pessoas mais do que ela fala, sente muito mais do que ela expressa, porque ninguém está nem aí o que ela fala. Então não é um vazio. Eu senti assim um acúmulo de vida não vivida, né? Ela está ali com aquela família que ela foi leal e abriu mão de um grande amor, mas ela não se revoltou, ela não fez um escândalo, ela se trabalhou. Né? Então ela sofre, mas ela não fica amarga, né? Ela se arrepende, ela sente saudades, ela sente dor pelo tempo que ela deixou de viver com esse rapaz, mas ela não fica cínica, ela não fica ressentida, ela não fica dura, né? Ela espera e não se endurece. Então, ela não vive paralisada no passado, né? Nem ansiosa por um futuro ideal. Isso é muito interessante. Ela atravessa o tempo amadurecendo por dentro. É lindo, sabe? Ela não fica presa, não, porque eu devia ter ficado, porque eu devia ter feito, porque disse que... Não, aquilo foi o grande amor da vida dela. Ela não tem esperança de reencontrá-lo. Ela está aqui, aqui. Então, ela perde o grande amor, mas ela não se abandona. Ela continua sendo quem ela é. Essa pessoa incrível que ela é, né? Eu achei esse ponto mais precioso do romance. Então, ela perde o amor, ela perde o tempo de vida, ela perde uma juventude idealizada, mas ela não perde a dignidade, ela não perde a sensibilidade.
e ela não perde a fidelidade a ela mesma, né? Mesmo que ninguém veja, ela está com ela, protegendo a chama, né? Mas aí, o que acontece? O grande amor reaparece. E ele também mudou. Ele agora tem uma posição, ele amadureceu e, claro, está super magoado. Então, o reencontro entre eles não é romântico, não é fácil, né? Ele é feito de silêncios, olhares contidos, tempos, né? E aí, ele percebe que ela continua sendo o grande amor da vida dele, que ela não endureceu, que ela não se transformou em algo que ele não pudesse querer mais, né? Ela não virou uma caricatura que ele imaginou. Ele percebe que ela cresceu. E aí tem uma carta que ele escreve que é You pierce my soul. Assim, você captura minha alma, ele escreve para ela, né? Mais ou menos isso, né? Ele reconhece que o amor deles resistiu ao tempo, né? Daí, eles ficam juntos. Todo mundo quer saber se eles ficam juntos. Eu queria saber, ficam juntos, né? Mas não porque ela esperou que ele voltasse, porque os dois agora estão no mesmo lugar interno. Ela agora adulta, ela é dona da própria voz. Ninguém vai dizer para ela se ela pode ou não pode ficar com o homem que ela escolheu ficar, né? Ele também é capaz agora de reconhecer o valor daquela mulher que sempre esteve ali, mas ele jovem talvez não tivesse percebido, né? Então, a autora Jane Austen não está recompensando a espera dela, ela está honrando algo muito mais profundo. É que a personagem não se abandonou enquanto a vida acontecia. Eu achei muito lindo esse livro, super, super recomendo, né? Apesar de ser duro no começo, nossa, é muito duro, mas tem final feliz, eu fiquei feliz, né? Então, sistemicamente, ela nos mostra algo que eu vejo todos os dias no meu trabalho clínico. As pessoas renunciando a grandes amores, renunciando a projetos, renunciando aos caminhos por lealdades ao sistema, por lealdades à família, às expectativas do clã. Não é que isso vai destruir a vida da pessoa. O que destrói a vida da pessoa é o que vem depois dessa renúncia, né? Vem amargura, vem endurecimento, as pessoas ficam duras, um congelamento emocional, não sentem mais nada. Eu pergunto, o que você está sentindo? Não estou sentindo nada, né? Endureceu. É uma identidade que foi construída em torno de uma perda. Mas aqui a personagem do livro faz diferente. Ela sofre, mas ela não se vitimiza. Ela espera sem estar paralisada. Lembra que tinha não é do tempo de vocês, mas a gente sentava, eu não, porque eu nem tinha telefone. Eu era tão pobre que não tinha nem telefone. Mas quem tinha telefone, encontrava com alguém, sentava do lado do telefone no dia seguinte esperando o telefone tocar, né? Então, ela não espera o telefone tocar. Ela amadurece sem perder o que ela tem de mais precioso, que é a sensibilidade dela. Então, ela é digna. Isso são as vestes alvas que Salomão está falando. E a vitalidade interna que ela mantém, né, é o óleo que não falta, né? Quando a vida oferece a ela uma nova possibilidade, ela está disponível. Ela não está desesperada, ela não está exigente, ela não está ressentida, ela está disponível. Isso no trabalho sistêmico é muito claro. Se depois de uma perda alguém não se abandona, lá na frente a vida vai reconectá-lo, vai reconectar essa pessoa com algo, né? Pode ser
uma devolução mágica, né? Ou um movimento possível. Como diz Hellinger, dizer sim para o que está acontecendo, às vezes, coisas que a gente não pode evitar. Quando a gente não se amarga, quando a gente aceita, lá na frente a vida nos recoloca no caminho certo. Então, de novo, a personagem, ela não reencontra o amor porque ela ficou esperando esse amor. Ela não ficou esperando esse amor. Ela reencontra esse amor porque ela permaneceu inteira enquanto ela estava vivendo. Aconteceu deles se reencontrarem, né? Podia não ter acontecido. Eu fiquei feliz que aconteceu. Não é linda a história? Diz pra mim, vocês gostaram? E aí eu fui procurar outro, um alemão, Goethe. O livro chama-se Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister. Os Anos de Aprendizado de um personagem chamado Wilhelm. Então, o Goethe, o escritor, ele acompanha o percurso de um homem que busca sentido ao longo da vida dele, né? Não é um romance de sucesso e nem é um romance de superação rápida. É um romance de formação. E a formação para Goethe é um caminho tortuoso, não é um caminho reto, né? Então o personagem erra, ele se perde, ele muda de rumo, ele idealiza demais, se decepciona, né? Ele começa a vida cheio de ideias elevadas, ele idealiza o teatro é a salvação, ele projeta sentido nas pessoas, nos projetos, ele acredita que existe um destino certo que precisa ser alcançado. Mas a realidade frustra uma vez depois da outra, né? Os mestres falham, os ideais se mostram parciais, os amores não correspondem às expectativas dele, os projetos desmontam. Ele erra, e não erra pouco, né? Ele erra bastante. O Paulo outro dia fez um story dizendo: eu já errei tanto na vida que agora eu só posso acertar. Foi mais ou menos isso que ele falou, meu marido. E aí eu lembrei do Goethe, né, porque o personagem erra, e erra bastante, e não aprende rápido. Ele erra, repete o erro, né? Então, esse é o núcleo do livro. É um processo lento de amadurecimento. Então, o ponto central não é que ele tropeça o personagem, é como ele atravessa esses tropeços. Essas coisas que ele faz e que ele falha, ou que não dão certo, ou não estão de acordo com o que ele imaginou, como ele lida com isso? Isso é o livro. Então, amadurecer não é acertar de primeira, não é escolher perfeitamente, não é encontrar desvios. Amadurecer para Goethe, né? Eu escrevi aqui, é permanecer em movimento sem perder o centro. Permanecer em movimento sem perder o centro. Então, movimento é vida. Então, permanecer na vida sem perder o centro. Então, a grande desilusão do personagem é que ele perde toda uma camada de idealização, que ele tinha idealizado. Não, o teatro vai ser assim, as coisas vão ser assar, né? E aí ele abandona uma imagem falsa dele mesmo, que ele achava que ele era potente, que ele era isso, que ele era aquilo, e não é tudo isso. E aí ajusta o olhar dele para realidade. Ele não sai ileso. Não é fácil, mas ele sai verdadeiro. Integrar aquela experiência difícil sem se perder, sem perder o eixo interno.
Então, ele não joga fora as experiências que não deram certo, ele as integra. Aprendi com isso, aprendi com aquilo. Bom dia, Carol, lindinha. Então, o que Goethe está propondo aqui é que a verdadeira formação humana acontece quando a gente aceita, olha só, que a gente errou. Eu escolhia ir pela direita e eu tinha que ir pela esquerda. Eu escolhi ir pela esquerda e eu tinha que ir pelo meio. Reconhece que se iludiu, tá? Quanta gente faz uma coisa, mas se nega a reconhecer que se iludiu, que era uma ilusão, que aquilo não era real. É uma luta, né? Mas mesmo assim, tudo isso, mas não se identifica com o fracasso. Quer dizer, o fracasso aconteceu, mas isso não sou eu. Não se identificar com o fracasso. Então, isso são as vestes alvas do Salomão, né? Não é a pureza moral, não é a coerência, é a coerência interna preservada. Bom dia, amada. Né? O óleo é justamente essa capacidade que nós temos de aprender, de ajustar, de seguir vivo por dentro, sem deixar que a decepção nos resseque a pele e a alma. Né? É muito interessante isso, né? Às vezes pequenas coisas deixam a gente mal, né? Deprê e é uma bobagem, mas de repente deixa, né? Então, Salomão diz, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, né? E jamais falte óleo sobre a sua cabeça, para quem entrou depois. Então, o personagem de Goethe não vive uma vida linear, ele vive uma vida formadora, ele está sendo formado. Vocês sabem que o diamante é uma pedra grande e bruta, que ela vai sendo lapidada, formada, até que surge o diamante, né? Então, o personagem ali até se perde, mas ele nunca se abandona. Ele erra muito, mas não se destrói. É uma lição para mim, porque às vezes acontece alguma coisa, eu fico... e aí eu fico ali 2, 3 horas sem ação, porque aconteceu alguma coisa que me deixou triste, ou que não deu certo, não foi de acordo com aquilo que eu planejei. Então essa lição é para mim, não é... Então aconteceu, é fora, não sou eu, né? Então eu posso errar, mas não preciso me destruir por causa disso, né? Eu posso aprender sem ser cínica, né? M. Limares, bom dia. Então, o problema que o Goethe está nos ensinando é que o problema não é cair. A gente vai cair, muitas vezes, mas não pode perder o eixo, não pode perder quem a gente é, não pode perder a clareza de quem a gente é e não pode perder a dignidade de ser quem é, né? Então, Salomão está dizendo aqui que viver bem não é evitar a instabilidade da vida. Viver bem é cuidar de si mesmo enquanto a instabilidade acontece. História da chama, cuidar da chama, mantenha ela viva, mesmo que tenha vento em volta, né? Então Goethe está nos ensinando através desse livro ele diz assim que amadurecer não é evitar erros, é atravessar esses erros sem se perder de si mesmo, nem se perder de quem a gente é, né? Isso acontece muito. Hoje, tudo que eu estava lendo, eu estava vendo o processo terapêutico, né? A pessoa chega no consultório e diz assim, eu errei nas minhas escolhas, eu acreditei nas pessoas, achando que elas eram uma coisa e elas eram outra, idealizei um caminho, idealizei um casamento, idealizei
um emprego, me perdi de mim, né? Então, o sofrimento não está só no erro, mas está no significado que a pessoa dá ao erro, né? Então, a pessoa chega se sentindo fracassada, desviada do próprio caminho de vida, atrasada, fora do caminho, né? Essa pessoa está confundindo o erro com a identidade, né? Então, o meu trabalho terapêutico não é corrigir o caminho, né? Não é apagar as escolhas que a pessoa fez, não é consertar o passado como consteladora, é só colocar a pessoa no caminho certo. Eu ontem fiz um vídeo dizendo colocar ordem na vida da pessoa, só botar ela no caminho certo de volta. Ajudar a pessoa a integrar essa experiência sem se perder. Isso significa, como que a gente faz isso, né? Ajudar a pessoa a reconhecer que talvez ela tenha idealizado demais, que talvez ela precise, no meu caso, aceitar a frustração sem colapsar, né? Às vezes as coisas não acontecem como eu quero. E tudo bem, vamos em frente. Como eu atravesso o que acontece, isso que é o importante, né? Honrar aquilo que foi uma tentativa legítima. Eu tentei legitimamente fazer e não deu certo, do jeito que eu tentei. Isso não me tira dignidade, né? Não me tira a presença. Eu tentei e não deu certo, mas eu continuo sendo quem eu sou, né? Separar o eu errei do eu sou um erro, eu sou uma fracassada, não, eu não quero nem falar porque não sou. Eu sou abençoada, é isso que eu falo. Então, aí é a chave, né? Quando a gente tem um ponto no processo terapêutico que é muito semelhante ao do personagem do Goethe, né? Quando a pessoa diz, eu vejo onde eu me perdi, eu consigo entender por que eu fiz aquilo que eu fiz. Eu não faria igual hoje, mas eu não me condeno. Foi uma escolha do passado. Naquele momento fazia sentido, né? Então, nesse momento que a pessoa sente e fala isso, a vergonha que ela estava sentindo por algo que já aconteceu se dissolve, o cinismo perde a força, não tem ressentimento, quer dizer, o ressentimento vai diminuir e aí o eixo interno dela vai assumir o lugar dele, né? Isso é o óleo que não pode faltar, né? A pessoa voltar a se nutrir por dentro. E isso acontece quando a experiência é integrada e não negada, né? Não é apagar o erro, mas também não é glorificar o erro, né? É não se definir pelo erro. É permitir que a experiência ensine, que a experiência nos refine como diamante, que a gente amadureça com essa experiência, mas sem endurecer, né? Então, no livro de Goethe, o personagem no final, ele não vira alguém que errou, porque ele só erra o livro inteiro. Eu entendi que ele se torna alguém que aprendeu a viver com mais verdade. Tem tudo a ver sistemicamente, né? Quando a pessoa mantém a dignidade apesar da queda, né? Ela mantém o cuidado consigo mesma, cuidando da chaminha, apesar da confusão. E ela mantém a presença, apesar do caos e dos erros, né? Ela mantém a ordem interna. Isso para mim são as vestes alvas que o Salomão está falando. Não é perfeição, mas é uma coerência preservada. E o óleo é a vida interior que continua fluindo, mesmo depois das decepções. Tanto na terapia como no livro de Goethe, o problema nunca é o erro,
O problema nunca é o erro. O problema é a gente perder o eixo por causa do erro, né? Então, amadurecer, aqui segundo eu entendo, seria integrar a experiência sem se abandonar. O que vocês acharam? Diz aí pra mim. Eu vi o pessoal mandando os coraçãozinhos, foguinhos, manda mais, é isso. É você, amor, que tá mandando? Vamos lá. Quem tem o Instagram, obrigado pelos coraçõezinhos. Quem tem o Instagram onde não tá o nome, escreve para mim o nome para eu poder te dar um bom dia de coração. Vamos ao filme. Uau, o filme é um filme incrível. Quem não viu, veja. Eu tô me deliciando com os filmes, né? Espero que vocês também, né? Chama-se, em inglês chamou Little Woman, em português acho que Adoráveis Mulheres. É de 2019, filme americano. Ele acompanha a vida. Muitos corações para mim, Carol. Muito, muito obrigada, linda, querida. Que bom ter você aqui, né? Espero que você esteja gostando, aproveitando. Então, mulheres, como é que chamou em português? Adoráveis Mulheres, né? Então, ele acompanha a vida de irmãs, né? De 4 irmãs, ao longo de muitos anos, né? A vida vai... Então, elas atravessam a pobreza, as perdas, elas amadurecem, têm frustrações, têm escolhas difíceis. Nada é espetacular. O filme é incrível, mas tudo é profundamente humano, é um retrato, né? O que sustenta essas mulheres não é um sucesso constante, nem uma felicidade permanente. É algo mais sutil, mais resistente. Elas têm aquela dignidade diária de viver, né? São as vestes alvas, né? Elas erram, elas brigam, elas se decepcionam, mas tem uma coisa que permanece. Elas são honestas com elas mesmas, elas são fiéis aos próprios valores, né? Tem clareza do caráter, mesmo quando a vida aperta, né? Então não são personagens idealizadas. Ela cria modos diferentes de atravessar a vida. Ela cria 4 modos de atravessar a vida. Eu achei um filme incrível, né? É baseado num livro, né? Então, vamos lá. Uma das irmãs, a mais velha, ela é movida por vocação. Ela quer escrever, ela quer existir com voz própria, ela escreve bem e ela não quer caber nos moldes estreitos da sociedade. Então, ela erra muito. Ela escreve textos que são recusados e aí ela começa a se submeter a concessões, escreve isso, escreve aquilo, porque aí a gente vai aceitar. Ela aceita atalhos, que ela percebe que esses atalhos a afastam dela mesma, mas essencialmente ela não se abandona, né? Mesmo quando ela erra, ela reconhece o desvio, ela reconhece a frustração e ela ajusta o caminho, ela volta a escrever, né? Ela cai, né? É terrível, você escreve e o que você escreveu é recusado, mas ela se levanta, e ela se levanta sem se perder, sem se endurecer. Então, clinicamente, eu vou analisar as 4 clinicamente, ela representa pessoas que estão querendo ser quem elas são, e elas erram tentando ser quem elas são. Mas, mesmo assim, elas preservam o eixo interno e, por isso, elas conseguem voltar ao próprio caminho, né? Isso seriam as vestes alvas, uma coerência com elas mesmas, mesmo na imperfeição. A outra irmã, a segunda, faz um movimento que muitas vezes é muito mal compreendido. Ela sonha com luxo, com conforto, ela quer reconhecimento social, mas ao amadurecer, ela percebe que esse sonho dela não se sustenta na verdade, né?
Então, o que ela escolhe? Ela escolhe um casamento simples, ela queria um casamento luxuoso, ela escolhe uma vida doméstica, ela, o marido, os filhos, menos brilho externo, mas com muita coerência interna. Não é resignação, é discernimento, é uma escolha. Ela abre mão do excesso para preservar a paz, a dignidade, o sentido, né? No trabalho terapêutico eu vejo isso quando alguém deixa de viver a vida esperada para viver uma vida que consegue sustentar por dentro, né? A gente precisa poder sustentar aquilo que a gente vive, né? Então essa personagem mostra com a dignidade pode ser assumida também com uma simplicidade assumida. Isso não é fracasso, né? A terceira irmã, ela é a que cuida em silêncio, e ela adoece, né? Então, talvez ela seja a mais profunda das irmãs. Ela não disputa espaço com as outras duas, ela não exige reconhecimento, ela não busca protagonismo, né? Ela não busca ser a importante. Ela cuida da casa, ela cuida da música, ela cuida de todo mundo e ela adoece cedo. A vida dela é curta, mas ela não se deixa definir pela doença. Ela permanece inteira apesar de doente. Ela não se ressente, ela não sente raiva, ela não se revolta, ela não se fecha para o amor. Ela está aberta para o amor, o coração dela está aberto o tempo inteiro, né? Para mim, ela representa pessoas que vivem pouco tempo, ou pessoas que vivem com grandes limitações, né? Tem pessoas que têm ou cadeirantes, ou perdeu um braço, perdeu uma perna, não enxerga, não escuta, mas mesmo assim essas pessoas não perdem a presença amorosa delas, né? Elas mantêm o óleo, elas mantêm a ternura, elas mantêm o cuidado, a ligação com a vida até o fim da vida, né? Então, a quarta irmã começa super imatura, né? Competitiva, vaidosa, se comparando o tempo inteiro. Bom dia de Helena. Ela quer ser vista, ela quer ser reconhecida, ela quer ser admirada, né? Mas aí, ao longo da vida, né? Lembra que o filme vai passando muito tempo da vida dela, ela percebe que nem todo desejo é vocação. Eu posso ter desejo de ser uma grande atriz e não ter nenhuma vocação. Obrigada pelos coraçõezinhos, mais coraçãozinhos, Carol. Obrigada, querida. Então, ela percebe os limites, ela abandona essas ilusões grandiosas e passa a escolher. A gente pode escolher com mais realismo, com mais responsabilidade. E aí ela para de viver por comparação, né? Para de competir com a vida dos outros, não porque o outro tem, também tem que ter, né? E para de insistir em ideais que não são os dela, né? Ela achou que era, mas não é. Então tem um momento, e tem pessoas que, para mim, também fazem isso. Tem um momento que a pessoa diz, isso não é para mim. Você está numa situação e você diz, não, essa situação não é para mim. Eu posso soltar isso, eu posso deixar ir. Eu tenho atendido pessoas que estão 25, 28 anos, num casamento infelizes. Por que não solta? Estão infelizes. Apanha do marido, o marido é alcoolizado. Ela pode escolher fazer diferente, com consciência e dignidade, né? Então, sistemicamente, cada uma delas vive uma vida diferente, né? As 4 irmãs. Mas nenhuma delas se abandona no caminho, né? Cada história delas
mantenha a coerência interna, mantenha o cuidado que elas têm com elas, a fidelidade à verdade de cada uma. É isso que Salomão está falando, em vestes alvas, é uma dignidade preservada. Olhe sobre a cabeça, a vida interior cuidada. Né? Mesmo no momento mais difíceis, o chá é servido, a mesa é posta, não é? Não se come de qualquer jeito, o gesto é cuidadoso, é a dignidade de continuar vivendo com atenção. Né? Então é isso que o Salomão está propondo. Achei o filme perfeito, espero que vocês tenham gostado. É não se abandonar, nem nos dias comuns, nem nos dias duros. Né? Não existe vida perfeita. Existe uma vida habitável por dentro. Então, Little Woman nos mostra isso com muita humanidade. Né? Amadurecer não é acertar sempre. Não vamos acertar sempre. Amadurecer é seguir inteira, apesar de escolhas que às vezes não foram acertadas, apesar de perdas e apesar das nossas limitações. É isso aí por hoje. Quem entrou, quer dizer, não é por hoje, vamos ainda para a meditação, mas eu quero dar bom dia para a Dilena. Irene, bom dia, que você acabou de entrar. A MG Limares, não sei quem é, mas bom, todo mundo que entrou, espero que vocês tenham gostado do filme. Essa live vai ficar gravada, você tem acesso a ela quando você quiser, a hora que você quiser. A única modificação que eu fiz é que vai ter um link onde todas as lives vão estar, e no meu Instagram vão estar sempre as últimas 5 só. Então, tem a de hoje e 4 para trás. Né? Amanhã vai ter a de amanhã e 4 para trás. Sempre só 5. Eu vou limpar um pouco meu Instagram, porque eu tenho mais coisas que eu quero colocar lá e eu não estou conseguindo porque só tem Salomão. Que eu acho maravilhoso, mas eu tenho mais vida e mais coisas que eu quero compartilhar com vocês. Ok? Então essa live está gravada, você pode assistir. E se você não faz parte ainda da comunidade do Rei Salomão, você pode clicar aqui no link aqui em cima na minha bio, ou escreve aqui, eu quero, que eu te coloco para dentro, e você recebe todo dia a transcrição da live. Então hoje é uma live longa, porque eu me empolguei, resolvi analisar sistemicamente tudo. Obrigada para quem ficou comigo, mas você pode ler isso em 2 minutos, 3 minutos no texto. Eu transcrevo todos os dias no grupo, tá? Então, entra no grupo para receber. Então, as minhas perguntas que eu me fiz depois de tudo isso em que área da minha vida eu atravessei perdas, erros ou renúncias e mesmo assim não me abandonei por dentro? Eu me olhando, não me abandonei por dentro. Realmente atravessei muitas perdas, muitas renúncias, mas mantive o meu eixo central cuidado, né? Mantive as minhas vestes alvas, mesmo que externamente ninguém tenha visto nem reconhecido. E aí a segunda pergunta que eu gostaria de fazer hoje, para você se fazer também: que experiência difícil na minha história eu ainda não consegui integrar? Só estou julgando e estou negando. Né? Ontem uma paciente me disse: tenho ódio do pai da minha filha. Não integrou a experiência. Né? Foi difícil. Ele foi bem sacana com ela, mas já foi. A filha está com 15 anos. Ela separou, ela tinha 2. Olha o que ela carrega por 13 anos. Então, qual é a experiência que eu ainda estou julgando e ainda estou negando? Né? O que em mim poderia amadurecer se eu olhasse para o que aconteceu
com mais respeito e menos julgamento e menos condenação. O que? Né? E finalmente, o que hoje nutre a minha vida? Para mim é o Salomão. O meu trabalho, claro, as minhas relações afetivas. Mas qual é o óleo que eu preciso cuidar para não ressecar? O corpo, o silêncio, criatividade, os vínculos, o descanso. Qual é a parte que eu não estou cuidando? Qual é o óleo que eu preciso cuidar? São as minhas perguntas e nós vamos para a meditação. Né? Me inspirei em tudo isso que eu falei e criei uma meditação. Então vamos lá. Solta o ar. Fecha os olhos por um instante. Inspira em 4, segura 2 e solta pela boca bem devagarzinho em 6. Inspira, segura e solta bem devagarzinho. Traz para sua memória um momento da sua vida que você perdeu algo muito importante. Vamos trabalhar isso. Traz para sua memória um momento da sua vida em que você perdeu algo muito importante ou que você precisou renunciar com uma personagem da Austen, da Jane Austen, né? Ela precisou renunciar a um caminho que estava lá e ela não pôde ir por algum motivo, ou você não pôde ir. Observa essa imagem com suavidade, sem julgar, sem julgamento. Só observa. E agora se dá conta que apesar da dor, apesar de tudo aquilo que aconteceu, você continuou vivendo. Estamos vivos. Talvez a gente tenha errado, talvez já tenha se perdido em algum momento, ou, melhor, a gente amadureceu em silêncio. Respira comigo. Eu vou te dar uma frase, deixa que ela se aproxime de você. Fala assim: eu fiz tudo o que pude com os recursos que eu tinha. Eu fiz tudo o que pude com os recursos que eu tinha. Respira e acrescenta. E ainda assim, não me abandonei. E ainda assim, não me abandonei. Imagina suas vestes claras. Não como perfeição, mas com a sua dignidade, a nossa dignidade preservada. Né? O óleo sobre a nossa cabeça seria o cuidado, a nossa vitalidade, a nossa chama que arde no peito. Vamos permanecer alguns instantes nesse lugar interno, onde a vida não foi fácil, mas ela foi habitável por dentro. Quando quiser, você pode abrir os olhos. Salomão hoje nos lembrou que viver bem não é evitar quedas, nem perdas, nem frustrações. É atravessar tudo isso. Né? Gal, Rosália entrou no final da meditação. Gal entrou bem no comecinho. Espero que você tenha aproveitado. A Carol te avisou? Deve ter avisado. Se eu conheço a Carol. Ela falou, entra, Gal, entra. Então, Salomão nos ensinou a atravessar tudo isso sem se abandonar, cuidando da nossa dignidade, mantendo a nossa chama interior viva. Né? Amanhã a gente vai para o verso 9, do capítulo 9. Ele vai nos levar para um território de vínculos, de um amor possível, de uma vida compartilhada, enquanto ainda temos tempo. Né?
Então, se esse caminho tem feito sentido para você, permaneça comigo, junto com Salomão. Compartilhe essa live, compartilhe os textos que você recebe na comunidade. Chama seus amigos, traz mais pessoas para poderem ter essa sabedoria do rei Salomão para elas também. Que essa sabedoria possa guiá-los também, como está me guiando e como está nos guiando. Então, seguimos juntos, com alma, com sentido. Um beijo, querida Gal, eu sabia, conheço a Carol. Até amanhã, um beijo, Carolina, linda. Todas vocês muito lindas por estarem aqui comigo. Eu vou dar um beijo para cada uma separadinho, porque são muito, muito especial. Né? O João, Simone linda, a Adri, que está do começo, meu amor, Rosimar, Medeiros, deve ser de Medeiros, né? Eda, Carol, já falei, Madá, Dilena, Gal, beijos. Entrou uma menina no final que eu queria dar o nome dela. Rosália. Bom dia, Rosália. Depois você assiste e compartilha. Beijo, um dia lindo. Cuidando da nossa chama. Até amanhã.